Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, falando nós vamos começar aí a apostila 2, né? Na página do 209 na apostila de vocês, o módulo 9. Forças intermoleculares ou interações intermoleculares, tá? Assunto muito importante, matéria de seriado, Enem, vestibular, tá bom? Entendendo essa força, nós vamos entender quais são as interações dos diversas substâncias que nós temos no nosso mundo, tá? Então vamos lá. Então nós temos que primeiro entender a diferença entre força intermolecular e força interatômica. No slide está falando intramolecular, mesma coisa que interatômica, ou seja, entre ligação atômica e ligação intermolecular. Só para relembrar, né? Nós temos 3 tipos de ligações que a gente estuda no ensino médio, as ligações entre átomos, tá? Nós chamamos interatômicas ou intramoleculares. Então nós temos a iônica, né? Igual falando que tem atração, é uma atração eletrostática entre cátions, né? Os metais que dão elétrons, e os ânions, os metais que recebem elétrons. Nós temos a covalente, em que é o compartilhamento dos elétrons entre os metais e o hidrogênio, tá? E nós temos a ligação metálica, em que acontece entre os metais, em que eu tenho os cátions, né? Os núcleos metálicos, no centro, envolto por um mar de elétrons, né? Que ficam, entre aspas, soltos, tá? Os elétrons de valência ficam soltos ali, envolvendo aquele núcleo positivo, tá bom? As forças intermoleculares então não é entre átomos, é entre moléculas. Então já tem a molécula formada, e o que vai deixar elas mais juntinhas ou mais separadas? Essas forças intermoleculares, elas estão muito relacionadas com o estado de agregação da matéria, tá? Então é um fenômeno físico. Toda vez que a gente vai falando de força intermolecular, nós estamos nos relacionando com o fenômeno físico. Toda vez que a gente fala de ligação, ocorreu uma ligação atômica, seja ela covalente, metálica ou iônica, já é um fenômeno químico, ocorreu uma reação química, tá? Então, as forças intermoleculares são bem mais fracas do que as ligações atômicas. Tanto é que para acontecer uma ligação atômica ocorre uma reação, ocorre uma formação de uma outra substância. Nas intermoleculares não ocorre a formação de outra substância. Elas vão ficar mais afastadas ou elas vão ficar mais juntas. Depende da intensidade dessas forças, tá? Então vamos lá. Nós temos aí, até na apostila de vocês, tem, né, um esquema muito legal falando aí das forças termomoleculares. Então nós temos dois grandes tipos de força. Nós temos as forças de Van der Waals, né, que foi o primeiro estudioso que começou a dar nome, a perceber a presença dessas forças entre as moléculas, seus estados sólidos, gasoso ou líquido, tá? E nós temos as pontes ou ligações, que hoje o mais correto de falar é ligações de hidrogênio, tá bom? Nas forças de Van der Waals, nós temos 2 tipos de forças, né? Nós temos a dipolo permanente e nós temos a dipolo induzido ou instantâneo, tá? Começaremos, então, pela força dipolo permanente. Então, dipolo permanente, o próprio nome já diz. Então, vai acontecer polos. Então, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Ela ocorre, então, em moléculas da força intermolecular. Moléculas, ou seja, substâncias que formam ligações covalentes, tá? Na dipolo permanente, então, ela tem que ocorrer em moléculas polares, em que eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, né? Então, como que eu vou diferenciar, como que eu vou destacar esse polo? Então, nós temos essa representação dessa letrinha aqui, né? Para representar que a carga possível, né? A possibilidade da carga aqui não é uma carga permanente, não é aquela carga que vai ser,
né? Que o elemento se dispõe, ele está doando, recebendo. Na ligação covalente a gente sabe que não é assim, ocorre um compartilhamento. Só que o elemento mais eletronegativo, ele vai ficar com o elétron mais puxado para o seu lado. E o elemento mais positivo vai ficar com o elétron, né? O elemento menos eletronegativo vai ficar mais, como ele vai ficar mais afastado do elétron, ele fica com a carga positiva. Então, essas carguinhas nós aprendemos lá, né? No primeiro bimestre, na frente 1, a gente já destacou, né, essa denominação, essa, né, suposta carga negativa e carga positiva. A dipolo permanente são as interações que ocorrem entre as moléculas polares. Então, tem que saber muito bem a questão do quando uma molécula é polar, quando uma molécula é apolar. Então, e já puxando esse assunto, eu já tenho que saber definir muito bem as geometrias moleculares das substâncias para eu classificar o tipo de interação que ocorre entre elas. Tá? Então, a dipolo permanente ocorre entre moléculas polares. E a gente também pode destacar como FDP, ou seja, dipolo permanente. E ela está dentro, ela também é uma força de Van der Waals. É o Van der Waals que descobriu e colocou esse nome para ela. Então, força de Van der Waals ou dipolo permanente, dipolo também pode ter essa outra denominação, dipolo. Outro tipo de forças, né? Então aqui são os exemplos de interações das moléculas polares. Então, o que mantém a molécula de HCl uma pertinho da outra, por exemplo, no estado líquido, é justamente essa força de polo, né? Essa força de polo permanente, ou de polo. Lá, o polo negativo de uma substância vai chegar perto do polo, vai ser atraído pelo polo positivo dessa molécula e assim por diante, né? Então, com isso, eu tenho a representação das forças intermoleculares. Notem que força intermolecular normalmente é representada por tracejado, né? Não é aquela linha contínua, é uma linha tracejada. A ligação covalente, por sua vez, é representada por tracinhos, tá? Então, já aí, né, esse cuidado na química para demonstrar que as forças intermoleculares são mais fracas em relação que das forças interatômicas, tá? Vamos lá. Outro tipo de força que Van der Waals estudou e classificou foi as interações de polo instantâneo de polo induzido, tá? Que também teve a participação, né, desse outro seguidor do Van der Waals, que é o London, tá? O London, então teve essa homenagem a London, que foi dentro do trabalho de Van der Waals que ele ajudou, né, a descobrir, a denominar esse tipo de força. E esse dipolo induzido, dipolo instantâneo, ocorre em moléculas apolares. Por que nas moléculas apolares? Como eu não tenho nas moléculas apolares, normalmente eu não tenho aquela puxa a carga para um lado, puxa a carga para o outro. Normalmente ali né, elas se anulam, então eu tenho a indução. Ora, a carga positiva vai estar de um lado da molécula, ora, e a carga negativa do outro lado e vice-versa. Então, não tenho aquele polo permanente, onde é negativo, onde é positivo, né, que a gente representa pelo vetor. Como numa molécula apolar os vetores se anulam, então fica aquele elétron a todo momento, né? Porque a gente sabe que hoje do papel dual, né, da dualidade do elétron, que ele é onda, então isso explica, né, esse papel dual explica a existência desse tipo de interação entre as moléculas, é que fica aquela indução, o elétron vai para um lado, vai para o outro e assim por diante. Por isso que chama de polo induzido.